Olá, olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ajuda dos Universitários. E hoje eu tô aqui com o Iago para falar um pouquinho sobre o curso de Biologia na UFSC. A gente vai falar das diferenças entre o bacharel e a licenciatura, que é bem diferente no curso de Biologia, e também sobre as infinitas possibilidades para um biólogo fazer depois de se formar e muito mais, então fiquem com a gente que o papo de hoje tá bem legal. Lembrando que a gente está nas redes sociais, Instagram, @ajudauni, facebook.com/ajudauni, você pode seguir a gente lá se você quiser. E se você estiver ouvindo o episódio e estiver gostando, não esqueça de seguir a gente no seu agregador de podcast, ou então se inscrever no canal se você estiver vendo no YouTube. E também, é claro, de mandar para um amigo ou uma amiga, porque eu tenho certeza que se está ajudando você, também vai ajudar muito eles. E antes de ir para nossa conversa, eu bati um papo bem curtinho com a Tainara. A Tainara recentemente criou um canal no YouTube para falar sobre o dia a dia do universitário e sobre como é a vida na faculdade. Inclusive dando dicas para quem ainda não entrou e vai entrar para poder se preparar melhor, como por exemplo o custo de vida de se morar perto de uma faculdade. Então vamos também conferir essa conversa que tá bem legal e depois bora pro episódio de hoje. Então Tainara, por favor, se apresenta e apresenta também o teu projeto. Oi gente, eu sou a Tainara, tenho 23 anos, eu faço odontologia na UFSC e recentemente eu criei um canal no YouTube onde eu falo algumas curiosidades sobre a vida de estudante. Então eu mostro os custos de se morar em Florianópolis, perto da UFSC, como é lá. E mais no futuro também eu penso em mostrar um pouco sobre a universidade, sobre os espaços, sobre os cursos em gerais. E o que te fez criar o canal assim? Começou há pouco tempo agora também, durante esse período de quarentena, né? Foi alguma coisa de aproveitar o tédio assim para tirar do papel a ideia? Eu sempre tive vontade de criar um canal e sobre essa questão assim de vida de estudante eu acho algo bem interessante, não é um conteúdo que se encontra tão fácil no YouTube. Agora, como eu estou em quarentena na minha casa, eu resolvi tirar do papel e também tive mais tempo para começar, né? Só queria convidar então todo mundo para passar lá, dar uma olhadinha, quem tiver interesse e gostar do conteúdo. Então, se inscreve lá. Então é isso, gente. Se você tem interesse em saber e tá ansioso pra saber como é que vai ser sua vida de universitário, como é que é morar perto da faculdade, como é que é sair de casa e alugar um apartamento, esse tipo de conteúdo tá lá no canal da Tainara. Eu achei bem interessante, era uma coisa que eu também ficava ansioso e queria saber mais sobre quando eu tava no ensino médio ainda. Então é um conteúdo bem legal, dei uma conferida lá. Então, pessoal, hoje eu tô aqui com o Iago. Iago, por favor, se apresenta pro pessoal, fala a tua idade, de onde tu é, qual curso que tu faz. Então, boa noite, Xande. Vou te chamar de Xande porque a gente é conhecido mesmo, tô nem aí. Meu nome é Iago, eu tenho 22 anos e eu sou de Rio do Sul, é um município aqui de Santa Catarina, que é a capital do Alto Vale e tudo mais. Eu curso Biologia, né, Ciências Biológicas, na UFSC. Eu sou mais voltado para a licenciatura, mas daqui a pouco eu explico certinho como é que funciona o meu curso, né, aqui na Federal de Santa Catarina. E eu tô na 8ª fase. Bom, e tu lembra assim como é que foi pra passar? Tu fez cursinho? Tu lembra as notas que tu tirou? Se tu teve que estudar muito, foi muito difícil ou não? Tá, então, pra mim é que a minha situação é meio atípica, assim. Eu não estudei nada, eu só fiz vestibular e passei. Mas é que eu fiz o meu ensino médio eu fiz uma federal, fiz a Federal de Rio do Sul, no Instituto Federal Catarinense. Então eu já tenho formação técnica lá. E já no ensino médio, tipo, eu pensava em fazer bio. Aí eu pensei, vou fazer bio e tal. Mas aí minha família ficava dizendo que eu devia fazer uma coisa que desse mais dinheiro, que tipo, fosse melhor, porque biologia eu ia ser professor, eu ia ser pobre. E, tipo, eu queria real, eu ainda quero real, né? Ser biólogo e ser professor. Aí eu acabei, tipo, indo na onda dos meus pais e eu entrei pra agronomia, que tem nesse instituto lá de Rio do Sul, que é onde eu estudava. E no primeiro dia que eu entrei, eu olhei pra aquilo e fiquei, cara, o que eu tô fazendo aqui, assim? E aí eu passei um ano inteiro, tipo, não, vou passar, vou fazer biologia na UFSC, vou fazer biologia porque eu não tenho dinheiro pra pagar um curso, assim. Então, eu fui lá e fiz o vestibular. Eu sou cotista de escola pública, né? E aí eu passei na segunda chamada, e minha nota de corte, se eu não me engano, foi 55, alguma coisa assim. Não foi muito alta, essa foi no vestibular. E no Enem eu não faço nem ideia, eu não lembro. Eu sei que eu fiz o Enem assim, meio nem aí, o meu foco mesmo era o vestibular da UFSC, assim. Aí eu passei e eu entrei pra bio. Eu queria entrar pra bio, pra biologia, porque eu não sabia, nunca soube direito o que fazer na minha vida, eu sempre ia meio que pelo que os meus pais falavam. E aí um dia um professor veio conversar comigo falando que eu tinha uma boa comunicação e que talvez eu seria um ótimo professor. E aí eu escolhi
uma das disciplinas básicas que geralmente a gente tem no nosso ensino médio, que era biologia, que era o que eu mais me identificava. Então, muita gente, quando eu entrei na bio, também falou isso, que veio pela biologia porque descobriu biologia do ensino médio, né? Então foi assim que, tipo, eu fui lá, fiz o vestibular, eu dormi no meu vestibular, tipo, dormi no Enem, sério, assim, ó, eu não tava nem aí, super relaxado, fiz morrendo o vestibular e eu passei, então eu sou um caso meio, tipo, à parte, assim, não fiz cursinho, não estudei nada, eu só fui e não sei como é que eu tô aqui, mas eu tô aqui. Não é um bom exemplo, mas deu certo, né? Deu certo, é. E depois, então, de passar no vestibular e, então, finalmente chegar na faculdade, quais foram as tuas primeiras impressões do curso, assim? Eles atendeu as tuas expectativas logo de cara ou no começo tu pensou, talvez isso não seja pra mim? Então, eu entrei pro diurno, porque no meu curso existe o diurno e o noturno. O noturno ele é muito mais fácil de passar porque ele é licenciatura. E o pessoal meio que discrimina a licenciatura, porque tu vai ser professor, né, valorizado no Brasil. Aí você chega no diurno, e aí a primeira coisa que eles me falam é, na quarta fase você vai ter que escolher se você vai fazer bacharel ou se você vai fazer licenciatura. Essa foi a primeira coisa que me jogaram, assim, eu não tinha expectativa, não pensava em nada, essa foi meio, uma hora tu vai ter que decidir, então já vai pensando, sabe? O calouro já tem que entrar pensando no que ele vai querer. Grande parte do pessoal que entrou no diurno, ele quer bacharel, porque é onde tem o bacharel. Mas eu sempre escolhi licenciatura, eu fazia diurno porque é impossível pra mim estudar de noite em Floripa. Aí eu entrei no curso, e essa minha primeira impressão foi que eu achei, tipo, tudo muito grande. Porque eu vim de um instituto pequeno, eu vim de uma escola pequena, e eu cheguei lá e, tipo, cara, era enorme, cheio de coisas, eu não entendia nada. Na capital, e eu não tava acostumado a ir pra capital. Aí, na UFSC, no geral, eu achei tudo enorme. Eu fiquei, tipo, muito, muito feliz de estar lá, porque foi uma coisa que eu batalhei muito pra estar, tipo, eu bati o pé e tal, relações familiares. Mas eu não tive uma impressão muito uau do curso. Foi só, tipo, vamos ver qual que é, e daí, tipo, depois a gente sabe qualquer coisa a gente vaza fora. Mas na minha cabeça eu fui pensando, é isso que eu vou levar pra minha vida, porque se não for isso, eu não sei o que eu vou fazer. Então meio que eu cheguei lá e eu só achei que, cara, é tipo uma escola grande. Foi isso que eu pensei no primeiro momento, sabe? Tipo, nada demais, assim. Não tem por que acertar. Aí depois tu começa a ver as diferenças, né? Mas quando é todo mundo calouro, que acabou de sair do ensino médio direito e tal, é outra situação. E eu já tive a questão de já ter feito um ano de graduação. Então eu não tinha mais aquela cena de sair do ensino médio, veio de vestibular e acha que o mundo é aquilo, sabe? Então acho que a bio não teve uma primeira grande impressão forte, assim. Bom, tu falou uma coisa interessante aí, só deixa eu ver se eu entendi certo. Então, todo mundo entra, independente se entrou no noturno ou no diurno, tu escolhe se tu vai pro bacharelado ou pra licenciatura na quarta fase, é isso? Na realidade é assim, o noturno, ele é um curso separado do diurno. Então, o noturno, ele é licenciatura em ciências biológicas. Você faz o vestibular pensando em ser licenciado já. Aí é o curso do noturno, né? O diurno, quando tu faz vestibular para o diurno, aí é o seguinte, tu pode ser bacharel ou tu pode ser licenciado. E tem a opção de tu fazer os dois, só que para fazer os dois é bem complicado. Porque na história do curso, você podia sair licenciado e bacharel. Mas aí, isso por legislação e tudo mais, foi considerado que era como se você ocupasse 2 vagas em federal, porque tu tá fazendo bacharel e licenciatura ao mesmo tempo. Aí acontece o quê? Tu chega na quarta fase, o curso todo é igual. Aí na quarta fase você tem que começar a pegar disciplinas de licenciatura ou pegar outras disciplinas de bacharel. Aí você vai, eu escolhi licenciatura, então eu vou montando minha grade para ser licenciado e eu vou me formar licenciado. Ou você pode ignorar a disciplina de licenciatura e pegar só o bacharel. Aí você se forma bacharel. Mas se você for muito empenhado, tiver muito tempo livre, dormir 4 horas por noite, você consegue fazer todas as disciplinas de bacharel e licenciatura e se formar meio que, tipo, em 5 anos e meio. Porque daí num semestre tu cola grau de bacharel e no outro semestre tu pede reentrada e cola o bacharel de licenciatura. Mas isso é bem difícil de conseguir. Aí eu escolhi a licenciatura porque eu entrei querendo ser professor e no curso eu descobri que tem concursos que eles só exigem que seja bacharel quem vai prestar esse concurso e vai assumir essa vaga de biólogo. Mas um bacharel ele nunca vai poder dar aula em escolas de ensino básico, né, e de ensino médio. Porque o bacharel, ele não é professor, ele não é um licenciado. Mas o licenciado, ele pode fazer tudo que o bacharel faz e ainda dar aula. Então o licenciado, ele é um curso que te dá mais opções. Aí acontece o quê? Acontece que por causa disso, você demora mais para se formar em licenciatura. O bacharel é 4 anos e meio e licenciatura é 5 anos. Aí, tipo, meio que licenciado, tu trabalha, tipo, tanto com coisas do bacharel e ainda pode dar aula. Isso é muito importante, porque no perrengue, né, tipo,
é sempre uma coisa que tem sempre espaço no mercado de trabalho. Acaba abrindo mais oportunidades pra ti, né? Isso. A primeira fase é a fase que você tem que aproveitar. Isso é uma coisa que eu sempre falo pros calouros, na real, e eu tenho que falar pra todo mundo que, se quiser fazer bio, tem que entender. A primeira fase é, tipo, cara, aproveita, conhece a universidade, conhece o mundo universitário. Conhece, tipo, as disciplinas não são tão importantes assim, mas na real elas são muito fáceis. Então, tipo, eu achava fácil. No geral, todo mundo depois vai passando o curso e fica, tipo, cara, a primeira fase é muito fácil. Então, usa pra estudar bem e aumentar o teu IA. Isso é importante. Tem que aumentar as tuas notas. Tem que ser alta pra, tipo, tu poder escolher as disciplinas do próximo semestre. Que quanto maior tua nota, né, tua média final do semestre, maior a tua chance de conseguir a grade que tu quer, porque você faz suas grades, né, e conseguir as disciplinas que tu quer. Só explicando pra quem não tá na universidade, pode não saber o que é o IA, ele é a soma das tuas médias de cada matéria, com uma continha lá, alguns pesos e tal, mas basicamente é a média das tuas médias. E isso dentro da universidade é usado como critério de desempate para várias coisas, para intercâmbio, para pegar matéria, até para alguns estágios, etc. Então é importante manter um IA alto. É importante manter o IA alto. Eu sempre tive o IA muito alto, assim, tinha facilidade com estudar, e isso sempre me permitiu pegar a disciplina que eu quisesse, onde eu quisesse, do jeito que eu quisesse, sem nenhum problema. Eu nunca tive problema com isso. Então essa coisa é bem importante. E a primeira fase, ela te permite isso. Por quê? Tu chegou na segunda fase, é a peneira. Ou é a galera que quer, ou tu sai fora. Porque a segunda fase é, tipo, 1000 vezes pior do que a primeira. Num quesito de matérias mais pesadas, de tu tem que estudar mais, tem que começar a buscar laboratório, tem que começar a se associar a um grupo de pesquisa, ou se associar a um projeto de extensão. Então a primeira fase é real. Pra te aproveitar a tua vida de calor. Ir pra bar, conhecer gente, conhecer a universidade, sair, estudar, claro, né? Vai ter que estudar, mas é muito importante que essa primeira fase tu se localize no ambiente universitário. Porque dali pra frente é só porrada na cabeça, assim. Começa a ficar mais puxado, só que tu começa também a entrar mais no mundo do curso, né? Então, a primeira fase é super legal, é pra aproveitar muito. E a segunda fase já é pra ti mais preparado, assim, é real sentar e estudar, vai ser quando tu vai aprender a estudar, é a segunda fase da biologia do diurno, assim. Mas também, assim, tem gente que acha muito difícil e tem gente que acha muito fácil, mas aí vai pela tua afinidade com as disciplinas, assim. Mas é que a segunda fase, ela é bem pesadinha mesmo, assim, em quesito de conteúdo. E tem alguma dica que tu pode dar, dica de estudo, assim, pro pessoal não se ferrar tanto na segunda fase? A dica de estudo é, olha, os professores vão dizer pra vocês ler uns livros enormes e tal. Eu estudei como? Eu vou dizer, agora eu vou me gabar, né? Meu IA foi... Minha média final desse semestre foi 8,5, assim, que é bem alto para esse semestre. Geralmente o pessoal vem meio mal, 8,5, 8,70 e poucos, eu acho. Só que eu fazia o quê? Anotava tudo que o professor falava, tipo, dava toda a minha energia na aula. Aí eu anotava, chegava em casa, pegava o slide, lia as anotações, e era isso. Tipo, ou repassava limpo as anotações, às vezes, e tal, explicava pra alguém, e é isso. Porque tu tem muito conteúdo pra estudar em pouco tempo, e se tu ficar pegando livro, tipo, pra estudar tudo, cara, tu vai morrer, assim. Tu vai voltar pro teu cursinho, não vai ser legal. Só vai pra livros mesmo, naquilo que ou tu tem muito interesse, ou tu realmente tá tendo muita dificuldade. Porque senão é real anotar tudo que o professor fala, e pegar os slides e comparar. Ainda mais que nessa fase tem professores que eles... Assim, tem professores que eles passam slides com muito conteúdo, passam muito texto pra te ler em casa, te dão estudar. E na segunda fase, não. Tem um professor que ele dá tudo no quadro, não usa um slide, não usa nada, e ele fala tudo. Então, tipo... os livros de referência dele são, às vezes, em inglês e tudo mais. Então, assim, se tu tem dificuldade, ainda mais em inglês, anota tudo que esses caras falam, desenho, tudo que tu conseguir e tenta estudar em casa. Foi assim que, tipo, eu me virei, e eu passei, de boas, assim. E os meus amigos que fizeram isso também foram melhores, assim. Geralmente quem ficou muito preso a estudar naqueles livros enormes, que são super aprofundados, não dá tão certo assim. Isso é uma dica que eu aprendi, que eu levei para o período universitário inteiro e me ajudou muito, em momentos de desespero e tal. Eu vou pedir ajuda para os universitários, Silvio. Bom, então agora, já estando na 8ª fase, quais tu analisa como os principais pontos negativos e positivos do teu curso, quando tu olha para trás, assim? Positivos... Cara, positivos tem muitos, assim. Eu amo a bio, amo o meu curso, tipo, tudo que eu estudei e tal. Então, assim, se tu curte biologia mesmo, né, é o curso. O curso tem uma estrutura maravilhosa, tipo, laboratórios, professores, toda essa questão é muito, muito boa. Tem o fato de ser um Brasil, né, então a gente, tipo, tem sempre falta de recursos, falta de material e tudo mais. Mas, assim, os professores se viram
em 1 milhão, tipo, de modos possíveis para tentar fazer tudo dar certo. Os cursos, as disciplinas são, no geral, muito boas, os professores são muito legais. E quem faz bio, geralmente, tem aquele rolê de, tipo, não faz porque é ambicioso, não é por grana. Então a pessoa realmente ama aquilo que ela faz. Então os professores, eles tentam dar o melhor deles o tempo todo, trazem conteúdo, tipo, super atualizados, tanto que, assim, você estudou no ensino médio de biologia, vai fazer o curso, o professor já chega assim, olha, aquilo que você estudou é de conhecimento de 20 anos atrás, agora a gente vai ver o real, sabe? Então, a estrutura do curso é muito boa, eu acho que é considerado um dos melhores cursos do Brasil, de bio, não sei, o 5º, o 6º. Os professores são, obviamente, também muito bons, todos têm, né, no mínimo doutorado. Acho que só tem um professor que tem mestrado, mas ele é tão velho que, assim, a gente sempre tenta saber qual é a idade dele, a gente nunca não tem conhecimento. Tem muito... é o minigame na sala. É o Kai, ele é um professor que, tipo, a minha professora do ensino médio, que se formou em 98, ela teve aula com ele. Então, tipo, o bicho é velho. O ancião. O ancião. E, tipo, tem muito material, que nem tu vai estudar zoologia. Cara, eles têm todos os bichos. É muito legal. Botânica, os professores têm muito material, fungos tem muito material. Alga, o fato da gente morar ser um curso numa ilha, isso já abre oportunidades fantásticas pra gente fazer saídas de campo, que eu tive, mas infelizmente pelo corte de verbas a gente não tá tendo mais. Mas assim, quando eu tive, a gente ia pra praia, tipo, ia pra Lagoa do Peri, a gente tem até a oportunidade, se tu tiver mais condição e tiver filiado a um laboratório, de participar de mergulhos, de ir para ilhas fazer estudos. Então, assim, o curso, no geral, ele tem uma estrutura incrível. O fato de ser uma federal é incrível. Então, eu tô falando só do curso, né? Aí, se a gente expandir das disciplinas, dos professores, e a gente vai para participação em laboratórios, que é, tipo, experiência para a vida, assim. Todos os projetos de extensões, tem milhares de projetos de extensões. Então, você quer trabalhar com tartaruga? Você consegue. Você quer trabalhar com baleia? Você consegue. Você quer trabalhar com pequenos mamíferos, tipo, sei lá, roedores? Você consegue. Então, tem essa grande oportunidade de ser em Santa Catarina e ter uma reserva, né, que é a reserva do tabuleiro aqui do lado. Isso permite que a gente estude vários seres, né, animais aqui do continente, e a gente, então, mora numa ilha. Então, a gente pode estudar também muitos animais aquáticos, se a gente quiser. Então, assim, se tu tem o seu foco de zoologia, a UFSC é muito forte nisso, mas ela também é muito forte em botânica, e ela é excepcional em genética, em biotecnologia, em bioquímica, bioinformática é uma área que está crescendo muito. Então, assim, é muito rico em oportunidades. O meu curso, ele é enorme, ele é muito variado. Isso é só o curso. Aí a gente começa a falar das pessoas. O pessoal da bio geralmente é muito aberto, muito legal, e o curso é muito plural, assim. As instâncias são super participativas, são super atuantes. Então, o CA, ele é muito atuante também, dentro do nosso curso, mas também fora dele, em atividades acadêmicas e movimentos estudantis. E a nossa atlética é muito festeira. Então, tipo, é super legal, porque a galera é muito festeira e aí adora fazer atividade, festa e, tipo, rolê e tal. Então, assim, esses são pontos muito positivos que tem no curso. É muito bom, num aspecto geral, assim. Agora, pontos negativos. O curso, ele é meio isolado, assim, se você não é uma pessoa meio sociável. Isso acontece, acho que com todos os cursos dentro de uma universidade. Se você... mas a bio em específico, porque o nosso curso é o único do nosso centro. Então, tipo, tem a gente do diurno e tem o pessoal do noturno. Mas meio que o pessoal do noturno não fala com o pessoal do diurno, por essa diferença de, tipo, tempo mesmo. É uma separação de tempo, então a gente acaba não se conhecendo, a não ser que você seja meio, tipo, que nem eu, pego disciplina de noite quando eu consigo, ou galera de noite que pega disciplina de dia, pega contigo e tu conhece. E outros cursos. Então, tu só vai conhecer outros cursos se tu se meter em coisas de outros cursos, assim. Eu conheço muita gente da saúde porque eu era monitor de anatomia. Mas se eu nunca tivesse tido essa experiência, eu não conheceria ninguém, porque o curso, ele é muito fechado. Porque o bloco mesmo, a estrutura física dele, é afastada dos outros blocos. Que nem CFH tem vários cursos de humanas, né? Ou o CCS tem vários cursos de saúde. A bio não, ela tem, tipo, o espaço só dela. O que é legal e ao mesmo tempo não, porque a gente não conhece muita gente. Como todo curso, tem uns professores que tu fica tipo, cara, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Mas na bio tem um problema muito particular, que são pesquisadores que, para fazer pesquisa, tem que se tornar professores de universidade federal. Porque não existe o emprego de pesquisador, existe o professor que vai exercer o papel de pesquisador. Só que ele tem que dar aula, e as aulas dele não são, né? Ele não foi um professor formado para a licenciatura, ou alguém que era bacharel, mas que mesmo assim gosta de dar aula, então se dedica a isso. Não, é um cara que ele é bacharel, ele é um incrível pesquisador, mas a aula dele é tão ruim que, assim, um aluno podia dar melhor que ele, sabe?
Isso é uma crítica à Universidade Federal que eu até já tinha falado em outro episódio, que infelizmente acontece, né? Como não tem, meio que não existe a profissão de pesquisador, assim, as pessoas que querem ser pesquisadoras acabam tendo que virar professores. E aí, às vezes, não quer dar aula, não tem vontade, não tem didática, e aí tu acaba pegando professores péssimos que são ótimos pesquisadores, como tu falou, mas não deveriam estar em sala de aula, né? Exatamente. E isso é um problema que você não vai resolver na universidade. Isso é um problema de política pública, que é um problema maior do que a gente, né? Muito maior, mas que, enfim, tem que mudar de algum jeito ou outro por pressão da comunidade. Mas é um problema de política pública. Então, esse é um outro aspecto negativo, assim, que você não sentir que tem disciplinas que tu sente que, meu Deus, o que tu tá fazendo ali? Eu acho que, no geral, esses são os principais pontos negativos, assim, que eu mais senti dentro da biologia. Ah, tem outro? Não, tem mais um ponto. Assim, você vai entrar na bio, ou você vai ser professor, ou você vai ser, tipo, acadêmico, sabe? Tipo, ó, seu rolê é ser acadêmico e você vai, tipo, fazer mestrado, doutorado, todo mundo te condiciona isso. Ou você vai ser professor e você vai sair e vai dar aula sem se formar licenciado. É meio que, tipo, só tem esses pontos de vista. Não tem um ponto de vista mais profissionalizante no quesito empresarial, sabe? Tipo, você é biólogo, pode montar uma empresa de análise biológica de água. Isso tu diz na estrutura curricular do curso. Na estrutura curricular do curso, eu acho que tem um pouco, mas eu acho que, assim, como todos os professores são acadêmicos, e o curso já tem essa vertente muito forte de licenciatura, não tem uma perspectiva tão empresarial, sabe? E além de que é um curso que ele não, o foco dele não é lucrativo. Então, é realmente assim, se tu tem essa ambição de ganhar muito dinheiro, tem possibilidade dentro da biologia, mas talvez não seja o melhor espaço para você cultivar isso, entende? Mas tem a possibilidade, só que ela é mais difícil e você vai ter que se debater um pouco. Não é que é uma coisa que é fechada, é só que não é discutida. Isso é uma coisa que não é discutida e que quando você discute, alguns professores concordam, mas assim, eles são professores, eles fizeram mestrado, doutorado, não buscaram, não são empresários nem nada, que às vezes tu vai pro CTC e tem um professor lá que ele é engenheiro, trabalha, um advogado, né, que ele é professor e advogado. Então na bio você, tipo, é pesquisador e você tá inserido dentro daquela universidade. Então isso é uma coisa assim, que você vai ter que meio que descobrir sozinho, se você tem vontade. Por exemplo, você pode ter uma empresa de licenciamento ambiental, você pode ter uma empresa de análise, né, química, biológica, você pode ter uma empresa de fazer testes para doenças específicas, só que isso é uma coisa que você vai ter que meio que descobrir sozinho e na cara a tapa. Então o curso, tipo, pelo fato dele ter muita coisa, tu nunca vai ter nada de beijado, assim. Tipo, a bio é meio legal, tem de tudo, agora você chega lá dentro e fica assim, tá, eu tô no curso e tal, mas o que eu quero? Porque tem muito. Não, você tem que ir fazer mestrado, tá, mas mestrado em quê? Se tu pensa em todas as áreas, tipo, tem no mínimo 20 sub-áreas dentro de cada área, tipo, maior, assim. E daí cada área maior são umas 8, umas 9. E aí, tipo, você tem 90 opções de fazer mestrado, doutorado. Então, assim, é um curso que tu vai ter que entrar lá e tu vai ter que se jogar pra tudo que é lado pra te descobrir o que você realmente quer fazer. Assim, se você não tem ideia nenhuma, vai ser uma batalha. Isso é um ponto que é positivo pelo leque de possibilidades, mas é negativo pra alguém que se sente, tipo, muito nervoso, muito ansioso, que não tem muita segurança e tudo mais. Então, tu tem que fazer se tu ficar 5 anos no curso, que tu pode demorar mais, tu vai ter que, tipo, todo semestre ir tentando fazer coisas. Eu fiz isso, eu me joguei em tudo que eu podia para entender o que eu realmente queria. Então esses são os pontos mais negativos, assim, ser um grande curso que tu vai ter que se virar para, tipo, achar o que tu gosta lá dentro, mas também é legal, eu acho legal esse negócio de descoberta. É um curso isolado, então tu fica meio isolado do ambiente universitário, se você não for uma pessoa sociável, se você for meio introspectivo e tal. Se você não tem problema com isso, ok, mas, tipo, eu tenho, então eu sempre gostei de conhecer gente e sair e tal, então eu me virava pra isso. Tem esses professores que são ótimos pesquisadores, péssimos professores. E essa questão de, tipo, você vai ser meio que aliciado, ou você vai, tipo, dar aula, ou você tem que, tipo, se virar e fazer mestrado, doutorado ou ser professor universitário, ou, tipo, se vira, vai sair fazer um concurso pra bacharel, tipo, é meio que uma guerra, assim, mas, tipo, isso aí tu não vai ter uma perspectiva muito empreendedora das coisas no curso. Que também não é o foco do curso. Esse não é o foco de um curso de biologia que tem preceitos, tanto sociais quanto ambientais, bem fortes, né? Então, esse tipo de coisa. Aproveitando que tu tocou nesse assunto, então, seria legal se tu pudesse destrinchar, assim, quais as possibilidades para alguém que se forma em biologia. Eu sei que são muitas, mas se tu puder falar as principais e, apesar do curso ele ter um direcionamento, pelo que tu falou, se existem outras possibilidades para alguém que está se formando em biologia na UFSC ou não. Antes de tudo, você sempre pode fazer outra graduação se você tiver a oportunidade. Isso é uma coisa incrível, né? Porque a bio é uma ciência básica. Então, você pode depois ir para farmácia, você pode ir para medicina, você pode
e para psicologia, tipo, vários quesitos assim. E meio que você corta várias disciplinas dessas vertentes, porque saúde mesmo tem muita biologia. Então, tipo, por exemplo, eu posso ir lá, terminar o meu curso e fazer medicina. As 2 primeiras fases de medicina eu basicamente não faço, porque o curso, tipo, vai me dar todo esse suporte. Mas, amo ser biólogo, quero ser biólogo pra minha vida. Aí você sai. Uma coisa que você já pode fazer durante a graduação é ir fazendo concurso público. Pode fazer concurso público para professor, se você quer ser licenciado, ou bacharel. Porque às vezes você pode fazer e se formou e aí ser chamado, entende? Acontece muito disso. Isso aconteceu com um dos meus irmãos, ele fez o concurso durante a graduação, ele é agrônomo, e quando ele se formou, 1 ano depois ele foi chamado, então ele assumiu esse cargo, entende? Então, isso tu pode fazer. Então, existe toda uma vertente de concursos públicos. Pode ser só cargo de ensino médio, mais voltada para questões mais ambientais. Você pode ser um biólogo de prefeitura, você pode trabalhar para o IMA, você pode trabalhar para o IBAMA, você pode trabalhar para instituições, tipo instituição Chico Mendes, o Butantan e assim por diante, né? Se você estagiar, geralmente, nesses institutos, você consegue, tipo, não ser um concursado, mas é uma pessoa contratada, né? Então, assim, tu pode fazer concurso público para ser professor de prefeitura, para ser professor do estado, ou você pode focar em outras instituições, que daí talvez, né, se tu buscar, talvez tu encontre. Então, assim, durante a graduação tu já pode fazer um concurso, quando tu se forma, tu também pode fazer concurso. Então, se tu trabalhar como biólogo para uma prefeitura, você vai exercer bem o papel de biólogo mesmo, vai fazer análise e tudo mais, daquilo tudo. Se for para professor, você, né, vai dar aula, mas tem que ter licenciatura. Aí você tem que estar ligado lá no que você quer se formar e o que é a especificidade desse concurso. Aí tá, concurso então já foi. Concurso público é uma área bem segura, assim, para biólogo trabalhar. Então você se forma, você pode automaticamente ser professor por ACT, né, então é contrato temporário. Santa Catarina não é lá dos melhores, tu é meio escravizado, assim, mas, tipo, tá com fome, bora trabalhar. Ou, né, faz parte. Aí, então, você pode se tornar professor, você pode, então, ir pra iniciativa privada, né? Tu pode tentar se tornar professor de cursinho, tu pode tentar, então, ir pra escolas de locais, de escolas em regiões mais longe da capital, né, mais interior e tal. Que, tipo, geralmente eles até demandam, porque, querendo ou não, um currículo da UFSC, ele é um currículo muito bom, fala que é de uma federal, então, assim, geralmente tu desbanca outras universidades. Então, professor também é uma coisa muito ampla, aí vai do que tu quer, ensino médio, cursinho, EJA, ensino fundamental, e assim vai. Aí você, então, pode trabalhar em empresas, tipo, de licenciamento ambiental, tu pode trabalhar para empresas grandes, tipo, Petrobras, que é concurso público também, mas, tipo, tu pode tentar ir atrás disso, ou empresas privadas, trabalhar para alguma empresa de obras, eu esqueci o nome agora, mas pode ser o biólogo dessa empresa. Empreiteira? Empreiteiras, que às vezes eles precisam. Então, tipo, a vaga é bem grande. Aí, então, essa é uma questão de tu acabou de sair, eu já pensei nisso inicialmente. Por exemplo, eu tô pensando em, se eu puder, ir dar aula no exterior. Porque eu sou muito sociável, então, tipo, é importante tu usar esse ambiente universitário para fazer contatos. Então, eu conheci gente de vários locais, até de outros países, e aí olha só, eu quero ser professor, o que você acha? Deu ser professor lá no exterior e tal, e daí um amigo meu, olha, talvez dê. E daí, tipo, tem essa perspectiva de tu poder também sair do país sem estar e poder trabalhar fora como biólogo, né? Aí tem outra questão, que é você ir pra academia, daí você pode fazer mestrado, fazer doutorado, e aí, se você tiver uma boa pontuação e não tiver um governo que nem o atual, talvez você tenha bolsa, né? E daí isso pode ser, tipo, o teu salário durante esse momento, porque a bolsa do pesquisador é o salário dele, que é o mestrando e o doutorando. Só que assim, fez mestrado, doutorado, nada garante que depois você vai conseguir passar num concurso incrível e tudo mais. Então, uma coisa que o pessoal diz muito, tu não sabe o que fazer quando se formar? Olha, não vai para mestrado, doutorado, porque talvez tu vai se arrepender muito. Vai para mestrado, doutorado se tu realmente gosta daquilo, quer estudar aquilo. Porque tu pode se formar e ainda assim sair desempregado, ir lá e ter que dar aula de novo. Aí tu pode... Só que mestrado, doutorado tem uma chance maior de passar na maioria dos concursos, né? Que isso te dá uns pontos a mais, dependendo do edital desse concurso. Aí tem a questão de você abrir seu próprio negócio. Aí isso depende de como tu quer se virar. Eu não tenho uma perspectiva muito ampla disso, mas eu acho que eu dei alguns conceitos aqui. O que mais? Biólogo pode trabalhar em instituições do exterior. Então a gente pode ser pesquisador de instituições do exterior. Se tu souber inglês, é muito importante. A UFSC tem esse suporte. Eu não aproveitei, o que foi uma tolice minha. Mas assim,
Tu se ligou a um laboratório de pesquisa marinha, esse professor tem um contato do Instituto Americano, cara, sabe inglês, tenta ir pra lá no exterior, tenta fazer contato. Fazer contato é muito importante. E aí, quem sabe você manda depois se formar, olha, tal, aí você faz um mestrado em ecologia marinha, por exemplo. Eu sou ecólogo marinho, tava pesquisando ou querendo saber tal coisa e talvez seja chamado, né? E tem uma coisa que pouca gente sabe, eu acredito que pouca gente sabe, porque eu nunca escutei no meu curso, eu sei disso de outros biólogos, que você pode fazer um projeto, aí você encaminha este projeto para o governo e o governo vai te dar, tipo, uma grana dizendo assim, não, é feito esse projeto. Por exemplo, projeto de educação ambiental em tal local, você tem esse projeto, manda para o governo e talvez ele te pague. Isso é uma coisa que acontecia muito e que muita gente viveu, muito biólogo viveu com isso. E tipo, conseguia viver consideravelmente bem com o dinheiro do projeto. Aí tu falava lá quanto que ia ser seu salário, os custos e tudo mais, então você ia ser, tipo, o empreendedor deste projeto e quem ia financiar ia ser instituições públicas, né? Então isso é uma coisa que pode acontecer também. Então, isso são coisas assim que me veio à cabeça agora, mas se tu for pensar mais a fundo, tem mais uma gama de oportunidades muito grandes que biólogo pode fazer. Pensando no Brasil, ser biólogo é uma coisa muito complicada, mas se tu conseguir ir para o exterior, o que é uma coisa muito triste, mas acontece, que os pesquisadores, os melhores pesquisadores do Brasil vão para fora, porque o Brasil não dá esse suporte. Em todas as áreas. Mesmo. Todas as áreas, aí para fora mesmo. A Europa pega forte, a Ásia nem se fale, sabe? Tipo, a Ásia pega mesmo, os Estados Unidos vai embora, assim. A Argentina talvez também comece, dependendo de como o governo continuar, sabe? Então, acaba indo embora. E, querendo ou não, é a tua chance de, tipo, fazer, às vezes, um currículo bom lá fora, voltar aqui pro Brasil e se estabilizar aqui também. A fuga de cérebros acaba acontecendo em diversas áreas por falta de incentivo governamental mesmo, né? Isso. E isso só piora a situação do país, mas enfim. Mas isso é bem gritante, assim. Na biologia é uma coisa que é bem gritante, tipo, as pessoas falam, eu não vou ficar no país, eu não me sinto valorizado, e eu estudei, tipo, a minha vida inteira pra alguém falar que eu tô falando besteira, tipo, sabe? Então, a pessoa sai mesmo. Mas que bom que biologia tem um leque enorme de possibilidades, né? Que não é igual, por exemplo, outros cursos de licenciatura como História, que tu fica mais retido a realmente se tornar só um professor quando tu se formar. A biologia, então, aparentemente tem um leque gigante de coisas que tu pode fazer. Isso é muito, muito interessante, assim, do que a gente pode trabalhar ou não. E é legal, porque você pode ir pingando em várias coisas, assim, se você quer uma vida que não é estável, que tem emprego, tipo, emprego em cada lugar e faça várias coisas, a biologia te permite, sabe? Ir pingando e indo como tu quer, sabe? Você é uma pessoa mais livre, né? Menos apegada à rotina e tudo mais. A biologia, ela também te permite isso. E também te permite a ficar ligado à rotina, a trabalhar nisso, a ter uma coisa mais estável. Então, é bem, bem interessante. Voltando a falar agora, então, da universidade, tu falou um pouco da questão de laboratório e do jeito que os professores dão aula. Como é que tu enxerga, assim, a metodologia de ensino do curso e a estrutura da universidade? Tu falou que o teu bloco é mais isolado, né? Mas como é que é a questão estrutural dos laboratórios? Tem bastante equipamento de qualidade e tal? Olha, isso vai depender da área, entende? Porque existem áreas que, mesmo dentro da biologia, da perspectiva de pesquisa, existem áreas que elas são mais valorizadas ou não. Geralmente áreas que são voltadas mais ao quesito produtividade, gerar um produto que vai trazer um retorno, por exemplo, estudo de biotecnologia. Estudo de biotecnologia, você vai produzir uma variedade, né, um milho transgênico que vai dar muito dinheiro. Então, investidores privados investem muito nesses laboratórios. Agora, é um laboratório de sistemática, né, estudo de sistemática, que é entre as relações dos seres vivos, a construção da árvore genealógica, de árvore da vida das plantas e tal, por exemplo, de sistemática vegetal, isso não tem uma aplicabilidade tão grande, não vai te trazer um produto que pode ser vendido assim. Então, esses laboratórios, eles não têm tanto retorno financeiro, entende? Então, tipo, vai depender da área. Da área que tu trabalha e da área que é mais valorizada pelo sistema econômico que a gente vive, né? Então, às vezes tu chega em um laboratório que eles têm tudo, tem todo tipo de equipamento gigante, maravilhoso, laboratório equipado com tudo, trabalha com, sei lá, câncer, ou trabalha com estudo de HIV, são exemplos, eu não sei na realidade, mas são coisas que geralmente o pessoal tem muito interesse, que é estudo de saúde, né? Aí tu vai lá e vai estudar uma tartaruga específica do sul da ilha, tipo, aí, o que eu quero saber com essa tartaruga, tá ligado? Tipo, não vou dar dinheiro pra isso. Então, aí chega lá e não tem aqueles equipamentos todos, tipo, não tem um laboratório tão bem localizado, ou uma estrutura tão boa assim, mas então tem essa dicotomia ali dentro, sabe? Tem essas diferenças dentro do próprio curso. Mas, no geral, todos eles
todos os cursos se montaram bem nos governos dos últimos anos em que o CNPq liberava mais verbas. Então, querendo ou não, a estrutura física, a estrutura de equipamentos, no geral, ela é muito boa. O problema é que, assim, tem a estrutura, mas a manutenção é uma coisa que peca. Porque isso requer recurso o tempo todo. Então, se esse recurso começa a cair, é retirado das universidades que tem agora, aquele equipamento que custou 200 mil, você não vai ser 100 reais pra te arrumar ele, vai ser, tipo, 6 mil reais, entende? E aí, tipo, não tem esse recurso e aquele equipamento maravilhoso que faz 1000 coisas, tá lá parado no canto. Isso acontece muito na universidade, assim. Tem estrutura, os professores se dedicam muito pra manter ela, só que aí o que a gente peca de novo é a irresponsabilidade do Estado, né, em se manter isso. Para estudo, no geral, é muito bom. Tem laboratórios só para estudo, tem os laboratórios só de pesquisa, tem os laboratórios dos professores. Então, assim, a estrutura é muito boa. Eu considero a estrutura muito boa. E assim, qual foi a matéria que tu mais gostou do curso e a matéria que tu menos gostou? Eu não sei dizer a matéria que eu mais gostei e a que eu menos gostei, na verdade. Porque o que depende é o professor. Para mim, sempre foi o professor que definiu muito isso, sabe? Tipo, tinha disciplinas que eu achava que ia ser o máximo, o conteúdo era o máximo, chegava lá e o professor era assim, uma múmia, tá ligado? Tipo, eu falava baixo e tal. Te entendo completamente. E tal. E tu fica tipo, cara, olha só, você tem uma lesma que tem 3 cores na tua mão, por que você não tá, tipo, jogando ela na nossa cara? E ele, tipo, a lesma, não sei o que e tal. E daí você quer morrer, tá ligado? Você quer morrer. Aí chega uma aula lá que tu pensa assim, porra, é que nem sistemática vegetal, meu Deus. Ver que árvore é prima de que é planta, que... Chega lá e a professora é, tipo, super legal, zen, fala das paradas, traz as plantas, quer conversar dos negócios, começa, tipo, fazer umas questões mais profundas e tudo mais, e daí tu fica, tipo, nossa, essa aula que era pra ser um porre, e ela se torna sensacional, porque o professor tem essa capacidade de transformar aquele conteúdo, independente do que seja, uma coisa muito boa, não, né? Mas, de uma das disciplinas que eu mais gostei foi sistemática vegetal, que é com a Mayara, né? Que ela é uma pessoa... Nossa, e é no noturno, é uma disciplina do noturno que ela não dá mais pra pegar o pessoal do diurno. Então, assim, dias de glória, os meus. Mas é porque ela tinha uma perspectiva muito diferente das coisas, assim, das plantas. Era muito legal, ela era uma ótima professora. Tem a disciplina que eu acho que é a disciplina que é o auge da biologia, no geral. Que o professor, ele se formou, ele ainda trabalha mas ele talvez saia nos próximos anos. Tipo, ele se aposentou, não se formou, ele se aposentou, só que ele continua trabalhando. Ele não recebe nada, ele só... gosta de dar aula, tá ligado? E ele dá Anatomia de Vertebrados 2, que é basicamente répteis, aves e mamíferos. E daí, tipo, ele tem os bichos, sabe? Tipo, ele traz fóssil de dinossauro pra gente. Tipo, a gente tem tartarugas enormes, tipo, a carapaça e tal. Então, é aquela aula que ele tem, que tem material. É incrível porque é os bichinhos que você via no National Geographic, sabe? Tu fica tipo, E ele é um professor muito bom, assim. Então, essa é uma disciplina muito legal. Mas, assim, tem muitas disciplinas incríveis, tu aprende demais. E é meio complicado, assim. E é uma coisa, tipo, de dizer qual é a melhor disciplina do curso é delicado, ainda mais... Assim, biologia tem disciplinas que só a biologia vão ter, mas eu faço licenciatura. Então tem disciplinas de licenciatura que são muito boas, que eu fiz com a matemática, que eu fiz com a geografia, que eu fiz com a história, sabe? Então, tipo, eu meio que saí um pouco do meu curso pra tentar conhecer gente, assim. Isso é uma coisa muito legal que façam, porque às vezes você se livra de pegar uns professores que são umas frias, assim, uma disciplina que são super legal, e que na biologia o professor é uma bosta, assim. E conversem com os amiguinhos pra saber, os veteranos, pra eles te falarem, esse professor é ruim. Olha lá, não pegue ele, pegue outro lado da história, sei lá, sabe? E a parte extracurricular do curso, assim, tu falou que se envolveu bastante em grupo de estudo, em pesquisa. Eu também quero saber um pouco de estágio, se tem estágio remunerado que as pessoas da biologia conseguem pegar ou não. Como é que é essa parte do curso? Metade do curso tu pode ter certeza que é extra, assim. Tipo, as disciplinas é só o básico. Se formar só com a disciplina, isso não vai ajudar nada, sinceramente. Tipo, você faz bio, na segunda fase eu vou falar um pouco de mim. Na primeira fase eu não fiz nada, tipo, real, assim, tava tentando me localizar na universidade. Na segunda fase eu já fui monitor de anatomia o fim de semestre. Logo depois eu entrei para um laboratório e fui IC. Eu trabalhei com a professora Luciane Maria Perazzolo, que é a professora de Biocel 2, que ela é meio tipo, ame ou odeie, mas eu amava ela, e ela é bem puxada, assim, a disciplina é bem puxada. É ela que é a peneira, principalmente, ela assim, ó, que tem que estudar. Ela não tem preguiça. Eu fui IC dela esse um ano. Logo depois eu entrei pro PIBID, fiquei 1 ano e meio do PIBID, que o PIBID diferente do PIBIC. O PIBIC te inicia a iniciação científica, né, que é a ser cientista, e o PIBID te inicia a docência. Então, tipo, eu fui ver se eu queria ser pesquisador e eu fui ver se eu queria ser professor, além de ter sido monitor. E todo nesse processo tem as semanas acadêmicas, tem saídas de campo, tem, tipo, um professor de um laboratório que tu nem faz parte, tipo,
o Laer, que é o laboratório de herpetologia lá da UFSC, lá ele trabalha com sapo e tal, o Silvino. Ele chegava assim, e aí, eu preciso de gente pra ir me ajudar a coletar sapo, porque não vai ter gente suficiente no laboratório. Cara, vai, tipo, você ia passar um dia fora. Tipo, isso aí, sabe? Se tu tem grana é melhor ainda, porque aí tu consegue se bancar melhor, e às vezes ficar vários dias fora e tal. E depende muito da tua área. Tipo, tem a galera que passou um mês em Abrolhos, tipo, fazendo pesquisa. Cara, é um mês em Abrolhos, sabe? Que é uma ilha, tipo, paradisíaca, maravilhosa e tal. Pesquisando coisa. Ou, tipo, foi pra Fernando de Noronha. Então, assim, estudar e tal. Então, assim, o extracurricular é o ouro do curso. As disciplinas é, tipo, todo mundo tem. Agora, quem vai te diferenciar lá é o que tu faz de extra. Então, tem o PET, aí tem as extensões do PET, aí tem o CA, aí tem por exemplo, tem o Interbio, né, que é a reunião de todas as atléticas da biologia. Então, assim, tem muita coisa. É muita coisa. Tem muita coisa de rolê, tem muita coisa, tipo, de extensão e tem muita coisa de pesquisa. E tu pode juntar tudo isso e isso é muito legal. A biologia te traz isso. Aí você pode, sei lá, ir lá, coletar, sei lá, um peixe, nada a ver na Amazônia, e, cara, você tá na Amazônia, sabe? Tipo, e se o professor te leva, e se duvidar, ainda pagam os teus cursos, porque é incentivo à pesquisa, né? Então, assim, tem muita coisa. Eu fiz essas 3 coisas principalmente. Eu fui monitor, aí eu fui do PIBIC, que isso já toma muito tempo, e eu fui, né, do PIBIC. O que acontece é o quê? Eu vou fazer um estágio. Eu vou fazer um estágio remunerado. A gente não tem tempo para fazer um estágio remunerado, porque acontece o quê? Geralmente, estágios remunerados são no mínimo 20 horas. Aí é 20 horas. 20 horas é, né, todos os dias, por exemplo, de manhã. Se você faz o diurno, isso é impossível. Impossível. Sinto te dizer, tu tem muita disciplina e tu tem que apresentar muitas horas no final do curso. Então, assim, quem quer grana e tal, tipo, ou vai pro noturno, que o curso é só noturno, e daí de dia consegue trabalhar, fazer esses estágios remunerados, ou faz que nem eu, tipo, meu PIBIC era remunerado, meu PIBID era remunerado, minha monitoria foi voluntária, mas, tipo, tem monitorias que são remuneradas, e daí, tipo, tu vive com essa grana, assim, mas é pouquinho, é 400 pila, não vai, tipo, não espera muito, sabe, não tem o reajuste do governo há anos. Então isso é uma coisa que o curso, ele é pesado, assim, eu acho o curso pesado, mas, assim, se tu gosta, tu acaba estudando bem, os professores, tipo, são muito, muito bons no geral, então tu acaba se virando. Só que aí você faz as disciplinas, você tem que estar num laboratório, quer pegar um projeto de extensão que você achou que ia ser legal, aí você quer participar dos rolês, você quer sair pra bar, você quer conhecer... Você tem tempo pra isso, entende? Então tu vai ter que meio... Na bio tu tem que meio, tipo, sacrificar coisas. Aí eu sempre fazia, esse semestre é o semestre de eu me dedicar a isso. Esse semestre é o semestre que eu vou me dedicar a isso. Entende? Então, por exemplo, esse semestre eu estaria me dedicando a dar aula, porque eu tô num cursinho pré-vestibular social, que é o Einstein. Então, tipo, isso é uma coisa que é universitário, porque eu falei várias coisas que seriam extras, que são do meu curso, mas existem as coisas que são extras, que são fora do meu curso. Então, por exemplo, tem as instâncias estudantis, os movimentos estudantis. Tem, por exemplo, esse curso em pré-vestibular, que eu sou monitor. Tem questões de participação extra, tipo, você pode se enfiar em coisas do CTC, se você quiser, tipo, eu tenho muito interesse em aeronáutica. Você pode se enfiar no grupo de aeronáutica, se você quiser, sabe? Então, a UFSC é muito legal, porque o curso não é fechado, é aberto. Então, aonde você se identificar, e se você tiver oportunidade, você pode entrar. Então, o extra da UFSC é o mais legal. É o viver a universidade. Viver a universidade não é só estar lá estudando as disciplinas como se estivesse no ensino médio. É pegar essas coisas extras. É ir numa festa, conversar com um veterano que talvez tenha aquele contato para te trabalhar no exterior, sabe? É falar com aquele professor que você nunca viu ele na vida, mas, nossa, tem um professor no bar, vou lá falar com ele. Que talvez ele seja justa a área de pesquisa que tu se interessa. Então, a universidade, a biologia, a UFSC, ela te proporciona isso, de ir e a galera da bio é rolê, é tipo, te leva na maré. Quando você vê, você tá numa festa no sul da ilha, como cheguei aqui, falando com um cara que tem pós-doutorado em cobras, né, herpetologia, e você tá descobrindo, uau, o sistema reprodutivo das cobras. Tipo, é isso. Assim, a biologia, pra mim, ela é fascinante por isso, é incrível. Se você quiser saber mais sobre o Einstein Floripa, que é o cursinho que o Iago tá dando aula, tem o presidente do Einstein participou aqui do podcast no nosso episódio sobre direito, ele falou no comecinho do episódio um pouquinho sobre como é que é o projeto do Einstein, então se você tiver interesse pode ouvir lá. Peço ajuda aos universitários. Bom, pra gente ir terminando o nosso papo agora, o que tu pode indicar de material pra quem tá pensando em fazer biologia, pra quem tem interesse pelo curso? Um documentário, um filme, um livro, alguma coisa desse tipo? Seguinte, eu tava até pensando sobre isso esses dias, sobre, tipo, que eu lia coisas no ensino médio e eu cheguei no curso e eu levei um tapa na minha cara, assim, parece. Porque
quando você estuda isso no ensino médio, no ensino fundamental, você tem o conhecimento escolar. E o conhecimento escolar, ele não é exatamente o conhecimento universitário e o conhecimento mais atualizado sobre as coisas, sabe? Então você, sei lá, você estudou um negócio, você achou o máximo, você chega lá e o professor diz, olha, não é assim que funciona. Infelizmente, isso foi refutado, porque a ciência funciona assim. Você refuta a ciência com ciência melhor, né? E aí, às vezes você lê uma coisa, você vê um vídeo do National Geographic, tipo, eu vou virar fotógrafo de, sei lá, pandas e tal. E aí, tipo, você chega no curso, você vê que o rolê não é meio assim. Então, mas se tu quer uma pegada mais... Se é uma pegada mais biológica mesmo, eu adoro um documentário da Jenny Godoy. A Jenny Godoy, se tu pesquisar assim, Jenny Godoy chimpanzés, vai falar sobre ela foi uma pesquisadora de chimpanzés enorme. E ela traz o trabalho de uma pesquisadora de campo, sabe? Então isso é uma coisa interessante. Tem alguns livros que talvez te dê, tipo, um brilho no olhar, sabe? Tipo, Sete Filhos de Eva. Tem alguns livros que são do... Como é que é o nome daqui? Eu esqueci agora. Alguns livros falam sobre evolução, eu não lembro o nome agora. Mas esse Sete Filhos de Eva pode ser bom. Tem um outro que ele é o maior espetáculo da Terra, ele fala sobre evolução. Ele é muito legal também. Então, assim, se tu vê o documentário, tipo, o cliente vê o documentário do Animal Planet, tu acha legal? A bio, ela tem muito essa pegada, assim. Tem aulas que a gente vê documentário só que com uma outra perspectiva, sabe? Eu já tive aula que eu ia lá, via um documentário, tipo, sei lá, aquele Planeta Azul. E, tipo, quando tu vê, tipo, quando eu via antes do ensino médio, era tipo, nossa, os peixinhos, as coisas. E aí, às vezes, o professor, tipo, vamos ver esse vídeo aí e a gente vai analisar o comportamento desses animais. Tipo, então é outra perspectiva, sabe? Então, assim, às vezes tu vai entrar e tu vai achar que é um mundo colorido que tu tira foto de bichinhos, mas na realidade não, é muito mais diferente daquilo que tu achava. Não que seja ruim, mas é outra perspectiva, sabe? Mas ainda assim, que nem eu falei, esses livros, eu gostei muito desses livros, eles eram muito legais. Tem que tomar muito cuidado, na realidade, com muitos livros, porque muitos biólogos que vão escrever, eles são muito... Eles trazem uma ideia por trás que não necessariamente é muito bem vista pela sociedade acadêmica, assim. Tipo, às vezes eles vão falar sobre um assunto X e eles são, sei lá, meio arrogantes, ou a gente fala muito isso em evolução. Às vezes a pessoa tá falando de evolução, e a evolução não é só seleção natural, mas ele é muito selecionista, ele é muito darwinista, sendo que o darwinismo, essa teoria, já foi deixada para trás. Então, o legal é tu ir com aquela perspectiva de, tipo, eu gosto muito de bio, eu gosto de ver os bichinhos, eu gosto de ver as coisas e tal, mas se for pra ver uma coisa que quando eu vi me encheu os olhos foi da Jenny Godoy. Eu acho que esse é um negócio bem legal, assim, pra gente pensar no papel de um pesquisador e que realmente tu pode descobrir coisas novas, sabe, de pensar nisso. E ela era muito além de uma pesquisadora, ela era também uma professora, então, isso é muito legal. Eu acho que isso ficaria bem bom pra uma pessoa ver e pensar, olha, talvez biologia seja a minha opção. Mas a biologia é muito grande, então tu pode ver 1000 coisas, você vai chegar lá dentro achando que vai querer uma coisa e no final você sai querendo outra. Tipo, tem amigos meus que entrei pra estudar baleia e hoje eu trabalho insetos aquáticos. Então, tipo, acontece. Se você quer bio, você vai gostar da bio num todo e é isso aí. É isso que você vai encontrar, sabe? Curso muito grande e acaba tendo isso, né? De tu entrar com uma perspectiva, pensando que tu vai gostar de algo, e daí lá dentro tu se descobre e vai trabalhar em outra área. E isso é ótimo no final das contas, né? Isso é ótimo, é super legal. Se não gostar também não tem problema, a biologia é muito grande. Você pode odiar botânica, mas tipo, zoologia tá ali te esperando, sabe? Então, faz parte. E quais são as tuas perspectivas pro futuro? O que tu planeja fazer agora quando tu se formar na faculdade e pelos anos seguintes? Eu pretendo, como eu disse, dar aula fora. Eu pretendo ir pro Japão. Eu tô falando isso pra todo mundo, porque isso vai se tornar verdade. Mas, tá ensinando japonês já? Não, eu não preciso dar aula pra japoneses. Eu vou dar aula pra nipo-brasileiros, se for pra ir. Entendeu? Só que eu preciso saber o japonês pra viver lá, né? Tipo, senão eu vou ter que viver com um tradutor do meu lado. Mas, isso é uma coisa que eu tô querendo muito fazer, assim. Mas se isso não der certo, não tem o menor problema. Eu pretendo dar aula, assim, que eu me formar. Mas eu tô fazendo meu TCC e eu tô curtindo muito meu TCC. E eu pensei, talvez um mestrado caiba aqui, né? Quem sabe? Então, assim, eu tô deixando meio que possibilidades abertas. Mas eu sempre tenho o plano A, B e o C. Então, o A seria ir pro exterior. O B seria dar aula aqui, conseguir uma grana e tal. E o C seria me enfiar direto em mestrado. Eu não me enfio direto no mestrado por um quesito de dinheiro mesmo. Minha família não tem como ficar me bancando, né? Já mal me banca agora fazendo a universidade. Imagina eu entrar para um mestrado, que tem que se dedicar, às vezes, mais ainda, né? E aí, se eu entrar assim, talvez eu nem consiga a bolsa. Então, assim, a minha perspectiva inicial é real sair e dar aula. E ver o que rola. Iago, pra gente terminar, então, num clima de bom astral aqui, o que tu tem de momento marcante na universidade pra contar pra gente?
Eu já tô quase no final do curso e tá me batendo até uma tristeza de pensar nisso, de tipo, estou terminando o curso e querendo ou não, essa fase ela vai passar e não vai mais acontecer o que aconteceu, né? Uma coisa que eu lembro muito era, tipo, sempre as conversas em corredor, as conversas com os meus grupos de extensão, tipo, fala besteira mesmo, sabe? Jogar conversa fora, conhecer gente nova. Mas uma das coisas que eu lembro, assim, que eu adorei, foi uma saída de campo que a gente teve, que foi a minha turma e tudo mais, e que a gente foi coletar sapo, especificamente. Fui lá para, acho que era pro norte de Santa Catarina, e aí a gente numa reserva lá, coletando sapo, tipo, era 30 pessoas no meio do nada, sabe, tipo, no meio do matão, começou a chover um monte, deu 1h, e aí, tipo, o professor, olha, galera, tem que achar sapo, e tipo, todo mundo lá, chovendo pra caramba, e a gente se sentindo os biólogos, tipo, atrás de sapinho, sabe, e uns cara minúsculo, tamanho do, tipo, da unha do mindinho, assim, e a gente pegando e tal. E isso foi uma experiência muito legal de campo, de fazer isso, que foi muito descontraído. Muita gente caiu, a gente se sujou demais, tipo, deu quebra-pau também, daí teve galera que achou cobra e entrou em desespero. Só acho que a gente ia um especialista em cobras lá, um herpetólogo, e daí, tipo, ele coletou e tal. E aí, eu tenho uma amiga minha que ela foi obrigada a ir nessa saída, porque ela não queria ir. Ela é uma bióloga de laboratório, que a gente fala, ela odeia campo. E ela foi, e ela brigou, quebrou o pau com o professor, assim, tipo, eu soube depois que ela foi discutir com o professor na sala dele e tal, tipo, várias paradas, porque ela não queria ir nessa saída. E ele disse que não, ela tinha que ir, porque senão ela ia reprovar na disciplina. E aí ela foi, mas ela não botou o pé pra fora do alojamento, tipo, 1 minuto. Então isso tipo, era aquela coisa, gente que nem eu, que caiu na lama, caiu dentro de um lago, tipo, tinha umas aranhas, eu entrei num laguinho, tinha umas aranhas, assim, enormes, aquelas merdas subindo as minhas pernas, cara, eu me caguei todo, mas eu peguei o sapinho. E tipo, a minha amiga que ela ficou sentadinha, tipo, o tempo todo, não participou de nada, sabe? E depois ela e o professor nunca mais se olharam na cara, assim, isso foi uma experiência que eu gostei muito, de ir lá e de vivenciar o campo, de me sentir, tipo, um biólogo perdido no meio do mato, 2h chovendo, e o professor, que seria o líder da expedição, tipo, xingando pra caralho que você tem que pegar o sapo, e foi muito divertido. Então essa é uma experiência, tipo, bem biologia, foi muito legal. E a segunda foi que essa foi mais de rolê mesmo, que mostra o poder de rolê da UFSC. Eu tava no meio de uma aula que falava sobre uso, abuso e dependência de drogas, e eu tinha uma amiga minha, que eu conheci ela nessa disciplina, e a gente se identificou muito, e a gente, tipo, no meio da disciplina, se olha assim, né, no meio de uma aula, o professor lá falando, bora pro bar, e a gente levantou e foi pro bar. Ficou bêbado, voltou, olhou pro amigo meu amigo, tipo, você tá bêbado? Você tá bêbado? Tipo, bora pro bar, tá? Bora lá. E daí a gente levou esse meu amigo, e a gente bebeu, bebeu um pouco mais, a gente voltou, pegou mais uma galera, e de repente a gente já tinha trazido, tipo, mais 6 pessoas nesse rolê de ir pro bar e voltar. Ir pra sala, ir pro bar e voltar pra sala. E, tipo, claramente o professor percebeu, mas ele tava meio cagando. E aí, tipo, a gente tava no bar, se olhei, bora pro Madalena, que é um bar do centro. A gente foi pra esse bar do centro, chegou lá, a gente achou uma outra galera do curso. Aí eu não lembro mais de muita coisa, né? Acontece, a gente não viu muito. E eu sei que aí eu apareci. Essa amiga acordou na minha casa. Tipo, eu acordei em casa com essa minha amiga. Se eu não me engano, a gente acordou. E era dia de, acho que um karaokê. Só que aí a gente foi nesse, tipo, rolê que era de tarde. E aí de noite a gente saiu de novo. Então foi, tipo, emendou no rolê de drogas. E foi até, tipo, segunda-feira só rolê, assim. Só que o mais legal pra mim dessa experiência foi que, tipo, eu basicamente achei muita gente da biologia, então foi tipo um rolê de amigos, sabe? Mesmo eu estando do norte da ilha, de repente fui parar no Campeche. Então isso é uma coisa que eu gosto de falar sempre, que alguém me pergunta sobre rolê, porque é o que a UFSC te proporciona, sabe? Tu só vai e a onda te leva, e a galera da bio te leva, assim, tipo... Você coleta sapinho com a galera da bio, mas você bebe 20 litrão com a galera da bio, você acorda na casa de um amigo da bio, e meu Deus do céu, e é isso. E tá tudo bem, todo mundo te ajuda, sabe? Então isso é muito legal. O pessoal lá cuida muito um do outro. E é uma parte essencial da universidade, né? Que tem que aproveitar mesmo, não tem que deixar passar essas oportunidades. Então, Iago, muito obrigado por ter participado. Agora, se tu tiver algum recadinho final pra dar, se tu quiser deixar o teu Instagram pro pessoal te seguir, se tiver alguma dúvida, poder te chamar lá, fica à vontade. Obrigado, Alexandre. Agradeço o convite. Gostei muito de participar aqui, de me chamar para falar sobre esse curso que é tão importante pra mim. Uma dica final cara, tu tá no vestibular e tal, não surta, fica de boas, tá tudo bem, se atrasar, demorar tempo. Porque tu entra na universidade, vai ser mais difícil sair do que foi entrar. Bem pessimista, né? Mas não, mas é porque vale muito a pena entrar. Às vezes tu não quer sair. Isso também acontece, tu não quer sair, porque é muito legal. Meu Instagram é difícil de passar, porque é meu sobrenome é alemão, uma loucura. Vai estar na descrição. Tá. Então vai estar na descrição.
Então podem me seguir se tiver alguma dúvida, falar sobre o curso. Entrando em contato comigo, vocês vão... consigo passar vocês pro resto do curso, assim, tipo, dúvidas e tudo mais. Então quem tem interesse em biologia pode vir falar comigo mesmo. Eu adoro conversar sobre esse tipo de coisa. E fica de boas, porque o curso é maravilhoso. Se você escolheu esse curso, tá tudo bem. Se quiser entrar e sair também, tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que parar de se cobrar e saber o que a gente quer fazer com 16, 17, 18 anos, tá? Então, acho que se tu tem a oportunidade de demorar um pouco mais de tempo pra amadurecer o que tu quer, nem se estressa. Que nem eu digo, eu fiz várias coisas. Entrei em um curso diferente, entrei na bio, fiz várias coisas, e só depois eu consegui me descobrir sobre o que talvez eu queira, porque eu posso mudar. Então a gente não tem que ficar se cobrando sobre isso, não. E chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Lembrando mais uma vez para que você siga a gente nas nossas redes sociais. Lá no Instagram eu tenho postado bastante coisa sobre os episódios. Tenho dado a oportunidade de vocês colaborarem e tirarem suas dúvidas para que eu possa incluir elas e perguntar para o próximo convidado. Então segue a gente lá que também tem um conteúdo bem legal. Então é isso, a gente se vê no próximo domingo e tchau, tchau!